Senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou o mestre de cerimônias do evento, meu nome é Frank de Castro. Eu sou alto, tenho 1,87 m, uso óculos, sou da cor parda, estou com terno preto, gravata vermelha, camisa azul e estou aqui na tribuna do auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Sejam todos bem-vindos à homenagem do Tribunal de Justiça da Bahia por meio da Comissão Permanente de Memória e do Fórum de Memória da Unicorp, a celebração do nascimento de Rui Barbosa. Nesta ocasião, o Tribunal de Justiça da Bahia também vai prestar uma homenagem ao advogado, jornalista, empresário, escritor e político brasileiro Joacy Fonseca de Góes, com a outorga da Medalha do Mérito Jurídico Rui Barbosa. Neste momento, devemos ficar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional e da Bahia, que serão executados pela banda de música da Polícia Militar Maestro Vanderlei e pelo flautista subtenente PM Krupper. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios flúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clama forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve, ó Rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nosso muito obrigado à banda de música da Polícia Militar, maestro Vanderlei. Muito obrigado a vocês. Para compor a mesa deste evento, convidamos Suas Excelências, Sua Excelência, o senhor presidente da Comissão Permanente de Memória do Tribunal de Justiça da Bahia, Cássio José Barbosa Miranda, neste ato representando Sua Excelência, a senhora presidente do TJBA, desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Sua Excelência, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Sua Excelência, o senhor desembargador, diretor-geral da Unicorp, Jataí Júnior. Convidamos também a Sua Excelência, o senhor presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Joaci Góes. Sua Excelência, o senhor ex-procurador-geral da República e atual subprocurador-geral da República, Augusto Aras. Sua Excelência, a senhora Procuradora Especial da Mulher da Assembleia
Legislativa da Bahia, a deputada estadual Fabiola Mansur, representando a presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos. Em nome em que saúdo todos os deputados presentes. Sua Excelência, o senhor desembargador do TRF-1 César Jataí Fonseca, representando o presidente do TRF-1, desembargador João Batista Moreira. Convidamos também Sua Excelência, o senhor juiz federal, secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em FAM e presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER, Ilan Presser, representando o ministro Benedito Gonçalves. Sua Excelência, o senhor Procurador de Justiça, Aquiles de Jesus Siquara Filho, representando a Procuradora-Geral de Justiça do Estado da Bahia em exercício, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante. Convidamos ainda Sua Excelência, o senhor Comandante do 2º Distrito Naval, Vice-Almirante Gustavo Caliro Garriga Pires. Sua Excelência, o senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Conselheiro Marcos Presídio. Sua Excelência, o senhor Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, AMAB, desembargador Júlio Lemos Travessa. Sua Excelência, a senhora Defensora Pública, Assuntos Interinstitucionais, Laura Faguri, nesse ato representando a senhora Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, Camila Canário. Sua Excelência, o senhor Conselheiro da OAB Bahia, Adriano Ferreira Batista de Souza, nesse ato representando a OAB Bahia. E convidamos para a mesa, Sua Excelência, o senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto. Registramos as presenças do ex-governador da Bahia, Paulo Souto. Pedimos, por gentileza, que as senhoras e senhores tomem seus assentos, por favor. Registramos ainda Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça, licenciado Pedro Maia Souza Marques, senhor Prefeito do município de Simões Filho, Devaldo Soares de Souza, presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Soares, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Rosema Maluf, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, Ricardo Maurício, senhor Sérgio Chilang, representante da Academia de Letras e Arte de Salvador e Academia de Letras Rotarianas, senhor diretor financeiro da Associação Baiana de Imprensa, Henrique Trindade Filho, neste ato representando o presidente da ABI, Sueli Temporal, senhor presidente da AMAP, a senhora presidente, desembargadora Delma Lobo, senhor presidente da Tribuna da Bahia, Walter Pinheiro, presidente do Sidcom Bahia, Luiz Gonzaga Andrade, e os representantes da Fundação Visconde de Cairu, Paulo Cardoso, presidente, Rosilene Cruz, vice-presidente. Registramos ainda as senhoras, os senhores, excelentíssimos desembargadores, Lidivaldo Reais Raimundo Brito, ouvidor judicial TJ Bahia, Maria da Purificação da Silva, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, desembargadora Gardênia Pereira Duarte, desembargador Emílio Salomão Pinto Rezedá, desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, desembargadora Ivone Bessa Ramos, desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho,
desembargadora Soraya Moradilo Pinto, desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, desembargador Géder Luiz Rocha Gomes, desembargador José Jorge Barreto da Silva, desembargador Paulo César Bandeira de Melo Jorge, desembargador Hollenberg José Araújo Costa, desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, desembargadora Marielza Brandão Franco, desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa, desembargador Ricardo Regis Dourado, também o desembargador Eduardo Afonso Maia Carratil e a senhora juíza de Direito, coordenadora da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, Unicorp, doutora Isabela Santos Lago. Também gostaríamos de registrar o ex-ministro de Indústria e Comércio, Ângelo Calmon de Sá. Senhoras e senhores, com a palavra, neste momento, Sua Excelência, o senhor diretor-geral da Unicorp, TJBA, desembargador Jataí Júnior. Boa noite a todas as pessoas que estão neste seleto e repleto auditório. É uma alegria tê-los todos aqui. Eu quero, seguindo a resolução do CNJ, que prima pela linguagem simples, cumprimentar as autoridades da mesa, na pessoa do presidente da Comissão de Memória, Cássio Miranda, do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, e do nosso homenageado, Joaci Góes. Também não podia deixar de fazer uma referência a uma mulher que está na mesa, em homenagem a todas as mulheres que estão aqui presentes, a deputada Fabiola Mansur, que aqui representa a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, nossa querida Alba, a deputada Ivana Bastos, que, muito sentida, não se faz presente, com um problema de saúde, mas já está bem. Gostaria muito de estar aqui. Pediu a mim, Joaci, que lhe abraçasse, que apresentasse as suas desculpas pela sua ausência. Na pessoa dessas personalidades, cumprimentar a todos que se fazem presentes. Eu fui tomado de surpresa agora, que falaria, que teria fala neste evento, mas fiquem todos tranquilos, porque eu posso ter alguns defeitos, mas não tenho o defeito da inconveniência. Sei que, numa mesa seleta de grandes oradores, quanto mais rápida e mais objetiva for minha fala, melhor eu me sairei e presentearei a todos vocês, passando a palavra para esses oradores maravilhosos que compõem essa mesa. Eu tenho que dizer que, realmente, o dia 5 de novembro é um dia predestinado para grandes eventos. Nós temos hoje, festejamos os 176 anos do nascimento de Rui Barbosa, os 76 anos da inauguração do Fórum Rui Barbosa. Festejamos hoje também os 26 anos da criação dessa medalha, que veio para homenagear as personalidades que se destacam no mundo jurídico, no mundo cultural. Essa medalha foi criada em 1999 pelo então desembargador Jataí Fonseca, o original, era presidente do Tribunal de Justiça na época, e nos festejos dos 100 anos de nascimento, dos 150 anos de nascimento de Rui Barbosa, ele teve a feliz ideia de criar essa medalha, onde é concedida uma única medalha, sempre no dia 5 de novembro. Então, todos nós do Tribunal de Justiça sabemos que, nesta data, temos essa importante
celebração, essa importante solenidade, não é, desembargador Cássio, aqui marcada, previamente marcada pela resolução em vigor. Então, estamos todos nós aqui para homenagear essa figura, este ano, essa figura de destaque nacional, foi deputado constitucional, é um grande empresário, é advogado, historiador, imortal, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, mas eu passaria aqui a noite toda falando deste homenageado. E, como disse, eu não peco pela inconveniência, vou apenas agradecer a todos, em especial a presença do ministro Cássio Nunes Marques, que, no sacrifício pessoal, chegou ontem de uma viagem internacional em Brasília, participou de uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral no dia de ontem. Hoje de manhã pegou um avião de carreira cedo para chegar aqui às 10h30 e também marcar mais um dia histórico para a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a nossa Unicorp TJBA, a nossa Universidade Ministro Hermes Lima, né, desembargador Nilson? Ministro Hermes Lima. Então, o ministro Cássio esteve hoje na Unicorp, foi homenageado com a medalha do Mérito Educacional, desembargador Mário Albiani, e marcou a primeira vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal ocupa os nossos espaços físicos da nossa Unicorp, prestigia a nossa Unicorp. Então, para a nossa Unicorp, hoje também passou a ser um dia histórico, o dia 5 de novembro. E lá, por coincidência, por uma feliz coincidência do destino, o ministro Cássio também festejou os 5 anos de integrante do Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, ele completa 5 anos de atividade, honrando a todos nós brasileiros, e principalmente a nós nordestinos, ministro Cássio. Vossa Excelência levou ao Supremo Tribunal Federal esse sentimento que é comum a todos nós nordestinos, né? A de resiliência, de superação, através do conhecimento, através da educação, e essa é sua história. E todos nós só temos a aplaudir e a homenageá-lo por essa bela história, e dizer da honra que sentimos com a sua presença, que vivemos com a sua presença aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o mais antigo das Américas, ou o mais antigo nas Américas, como o desembargador Cássio Miranda sempre fala. Ele diz que não é das Américas, é nas Américas. Depois ele vai explicar a vocês todos qual é a distinção que ele faz entre das Américas e nas Américas. Muito obrigado a todos e desejo a todos um grande evento. Registramos a presença do senhor professor Thomas Bacelar e passamos a palavra agora à sua excelência, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Boa noite a todos. Não poderia vir essa solenidade e não proferir algumas palavras. Primeiro, pela acolhida que tive hoje pela manhã. Segundo, em razão do homenageado, dileto amigo, Joaci Góes. Ainda emocionado diante da acolhida que tive e sabedor que essas solenidades são disputadíssimas, principalmente esse espaço que é a tribuna, eu cumprimento a todos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e todas as autoridades presentes na pessoa do desembargador Cássio Miranda, que preside a Comissão Permanente de Memória do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e que conduz essa solenidade. Cumprimento todos os amigos e familiares de Joaci Góes,
nas pessoas da sua esposa, Lídice Ferraz de Góes, e dos filhos, Alex Góes e Joaci Filho. Hoje celebramos o Dia Nacional da Cultura, o Dia Nacional da Língua Portuguesa e o aniversário de nascimento de Rui Barbosa, que domina a medalha do Mérito Jurídico do Tribunal de Justiça da Bahia. O célebre discurso de Rui Barbosa, da oração aos moços, marcou a minha vida universitária e as reflexões sobre as mudanças que queremos ver no mundo. Destaco o trecho que faz reflexões sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo de Tarso sobre a aplicação das leis. Assim diz: boa é a lei quando executada com retidão. Ou mais lisa e clara, se bem o entendo, pretenderia significar o apóstolo da gente, São Paulo, que mais vale a lei má quando inexecutada, ou a mal executada para o bem, que a boa lei sofismada e não observada. Nesta data, o Tribunal de Justiça da Bahia presta uma justa homenagem ao constituinte imortal da Academia de Letras da Bahia, Joaci Góes, com a medalha Rui Barbosa. As contribuições no campo jurídico e cultural do homenageado se tornam parte da história da Bahia. Poucas trajetórias exemplificam tão bem a complexidade da Bahia quanto a de Joaci Góes. Nascido em Pirá, sua jornada começa com a força do empreendedorismo. Ele não apenas transformou uma empresa familiar em um dos maiores conglomerados do Estado, o Grupo Góes Coabita, mas demonstrou que o capital pode ter um propósito cívico. Ao assumir a direção da Tribuna da Bahia, ele fez daquele jornal um espaço de resistência e crítica política durante o regime militar, provando-se, antes de tudo, um construtor de negócios com vocação para a liberdade. Essa mesma vocação o levou de sua posição de empresário diretamente para o centro da história brasileira. A posição que ele liderou na imprensa o conduziu a Brasília, não como um político comum, mas como deputado federal constituinte. No momento em que o Brasil redesenhava seu destino, Joaci Góes estava lá ajudando a redigir a nossa Carta Magna, que nos rege até hoje. Seu mandato foi o ápice da sua vida cívica, um arquiteto da nova república que trouxe a voz da Bahia para a fundação da nossa democracia moderna. Na consolidação do Estado Democrático de Direito, rememoro a sua atuação como deputado federal constituinte, relator do Código de Defesa do Consumidor, autor do artigo 165, parágrafo 7º da Constituição, que trata da distribuição de recursos orçamentários da União proporcional à população regional. Tendo ajudado a construir a infraestrutura de alguns estados, inclusive o do meu estado natal, fomentando a literatura nacional com seus artigos e livros e ainda legislar para a nação, Joaci Góes dedica sua nova fase da vida a um pilar igualmente essencial, a preservação da nossa memória. Como autor prolífico, ele diagnostica as pragas e as vocações do Brasil. E como presidente da Academia de Letras da Bahia e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, atualmente, ele se tornou o guardião de dois templos sagrados, o das nossas letras e o da nossa história. Joaci é a síntese do homem que soube construir, legislar e, finalmente, interpretar o legado de seu povo. É muito importante valorizarmos a cultura e a trajetória dos nossos cidadãos, que contribuíram para o fortalecimento da democracia e do sistema jurídico brasileiro. Conheci Joaci há mais de 15 anos, mas foi no ano de 2010 que seus laços me levaram a Mário Nelson, que me apresentou a desembargadora Neuza Maria Alves. Saí daqui com mais amigos e mais um voto para figurar em lista tríplice para desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Daí, nos reencontramos anos após, quando aspirava a ocupar um dos assentos destinados aos desembargadores federais no Superior Tribunal de Justiça. Em Brasília, me apresentou ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires, de quem é amigo, em diálogos eruditos e ricos de direito e literatura, e regados a café. Mas desses encontros, nos idos de 2014, nunca esqueço, Joaci, com a fidalguia e com um arquétipo de mago e com um bom humor, já recomendava ao ministro Aires Brito que, ao invés de desembargador, me tratasse de ministro. Segundo ele, a palavra tinha força. Eu só não podia imaginar que a sua palavra tinha tanta força que eu perdi o controle da campanha do STJ e parei no Supremo Tribunal Federal.
Sempre me impressionei como o Joacy conseguia administrar um conglomerado de empresas e, ao mesmo tempo, dedicar-se à política, à comunicação e à literatura, com várias publicações em artigos e a confecção de tantos livros. Parabenizo o Joacy Góes pela produção bibliográfica, pela docência, pelo empreendedorismo e pela preocupação de compartilhar os seus ensinamentos e vivências com a sociedade, com amizade, com o carinho que tem pelos amigos e como exemplo de pai de família. Hoje, posso celebrar com todos vocês, para meu júbilo, numa mesma data, meus 5 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, o recebimento da Medalha do Mérito Educacional do desembargador Mário Albiani, a celebração do nascimento de Rui Barbosa e a outorga da Medalha do Mérito Jurídico, que leva seu nome, outorgada ao amigo Joacy Góes. Agradeço a todos a oportunidade de dividir com vocês este magnífico dia. Parabéns, Joacy, parabéns ao Tribunal de Justiça da Bahia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora a Sua Excelência, o senhor presidente da Comissão Permanente de Memória do TJ Bahia, desembargador Cássio José Barbosa Miranda, neste ato representando Sua Excelência, a senhora presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Senhoras e senhores, excelências, saúdo a todos os presentes e faço a invocação do augusto nome do ministro Cássio, que, para minha sorte, é meu xará. E quero saudar também, fazer a saudação também, valendo do nome do homenageado, Joacy. Me perdoe-me se estou fazendo uma referência apenas aos prenomes. Evidentemente que eu estou me referindo ao ministro Cássio Nunes e a Joacy Góes, Nunes Marques, Joacy Góes. Depois dos discursos do desembargador Jatahy e do ministro, eu realmente fiquei esvaziado, digamos assim. Mas farei um pronunciamento mais adiante. Apenas para prestar um esclarecimento brevíssimo a propósito da provocação feita pelo desembargador Jatahy, dessa distinção sobre o nosso tribunal ser o mais antigo das Américas ou nas Américas. Aqui no frontispício desta casa, que foi construída na gestão do desembargador Edmilson Jatahy Fonseca, então presidente, de quem eu tive a honra e o privilégio de ter sido assessor, consta que é o tribunal mais antigo das Américas. E por que eu digo que é nas Américas? É que este era um tribunal europeu instalado aqui na América do Sul. Era um tribunal português que tinha jurisdição, inclusive, sobre as colônias portuguesas da África. Mas essa é uma distinção irrelevante. Certo mesmo é que a precedência na antiguidade é nossa. E, mesmo antes, aqui esteve o desembargador Pero Borges, trazido por Tomé de Souza, em 1549, ele que veio organizar e instituir o Poder Judiciário nessas terras que viriam depois a ser o Brasil a partir de 1822. Além disso, quero dizer que minha alma, parafraseando o poeta, minha alma canta ao ver que esse nosso auditório repleto para prestar uma justa e merecida homenagem ao nosso enciclopédico amigo Joacy Góes. E voltarei a me manifestar quando da saudação protocolar ao nosso homenageado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos o ato de entrega da medalha Rui Barbosa e diploma correspondente ao senhor Joacy da Fonseca de Góes,
Mas antes da outorga, assistiremos um vídeo produzido pela Ascom do TJBA em homenagem ao agraciado. O filho de seu João e Dona Mariana nasceu na Fazenda São Bento, em Ipirá, e trilhou os caminhos da educação, do direito e do jornalismo. Joaci Fonseca de Góes fez o curso primário nos arraiais de Ponto Alegre e Pau-Ferro. Aos 12 anos de idade, mudou-se para Salvador, onde cursou o ginasial no Colégio Severino Vieira e o colegial no Colégio Central da Bahia. Na sequência, veio o diploma da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em 1963. O sucesso bateu à porta desde cedo como empresário da Góes Coabita, que passou a operar no Brasil e no exterior, e outras atividades nos ramos de agropecuária, indústria, educação e energia. Ao longo da jornada de vida, agregou conhecimento e tornou-se um intelectual e estudioso de inúmeras biografias. Como jornalista, colaborou com a imprensa baiana por mais de 3 décadas, ao acumular o cargo de principal dirigente do jornal Tribuna da Bahia e de coproprietário da rádio e da TV Aratu. Como político, foi eleito deputado federal constituinte entre 1987 e 1989. Como intelectual, tornou-se conferencista, orador, articulista e autor de vários ensaios. Em 2001, publicou A Inveja Nossa de Cada Dia, Como Lidar com Ela. Em 2004, Anatomia do Ódio. Em 2009, A Força da Vocação para o Desenvolvimento das Pessoas e dos Povos. Em 2014, publicou As 51 Personalidades Mais Marcantes do Brasil. Em 2015, publicou As 7 Pragas do Brasil Moderno. Em 2017, Como Governar um Estado, o caso da Bahia. Além de escritor, passou a ser referência na história e na cultura do povo baiano e de personalidades como o célebre Rui Barbosa. Assumiu a tarefa de consultor educacional das obras sociais Irmã Dulce. Passou a ocupar a cadeira número 7 da Academia de Letras da Bahia, que tem como patrono José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. É membro efetivo da Academia de Letras e Artes do Salvador e membro da Academia Baiana de Educação. Em 2013, recebeu a Comenda 2 de Julho da Assembleia Legislativa da Bahia. É sócio efetivo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, diretor da Associação Comercial da Bahia e sócio do Instituto Genealógico da Bahia. Por sua história, Joaci Fonseca de Góes recebe a Medalha do Mérito Jurídico Rui Barbosa. A medalha constitui a mais alta honraria conferida pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia. Destina-se a condecorar personalidades notórias por seus méritos e relevantes serviços prestados à Bahia e ao país. Com a resolução número 04/99, TJBA, fica instituída a Medalha do Mérito Jurídico Rui Barbosa, com a finalidade de galardoar personalidades nacionais por seus méritos e relevantes serviços prestados à Bahia e ao país. A Medalha do Mérito Judiciário tem as seguintes características: fita única, nas cores azul, vermelha e branca, no anverso da medalha a efígie de Rui Barbosa de perfil, em volta da efígie a inscrição Mérito Jurídico Rui Barbosa. Acompanha a medalha a respectiva roseta ou botão de lapela forrada com as cores da fita. Para proceder à entrega da medalha do Mérito Rui Barbosa e diploma correspondente, convidamos Sua Excelência o senhor desembargador Cássio José Barbosa Miranda, nesse ato representando a senhora presidente
do Tribunal de Justiça da Bahia a se posicionar à frente da mesa de honra. E convidamos... Sim, senhor. Pois não, prossiga. Também o homenageado senhor Joaci Fonseca de Góes a se posicionar também à frente da mesa para recebimento da honraria e diploma correspondentes. Pois não, desculpe a quebra de protocolo, é que eu gostaria de, nesse momento, também convidar a senhora Lídice, esposa do nosso homenageado, convidar também os seus filhos Jô e Alex, para que nós possamos fazer a entrega desta comenda aí, por favor. Com a devida autorização, damos por encerrada a mesa de abertura deste evento. Convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares na plateia para darmos continuidade à programação, exceto o senhor desembargador Cássio Miranda e o homenageado senhor Joaci da Fonseca Góes. Pedimos, as senhoras e os senhores, um minutinho só para uma foto oficial atrás do painel, por favor. Com a palavra, o presidente da mesa, Sua Excelência, o desembargador Cássio Miranda,
que vai apresentar o homenageado e palestrante, o senhor Joaci Góes. Eu já fui advertido aqui pela cerimonialista que nós estamos muito grudados, mas eu estar grudado a Joaci é um privilégio também, né? Não há problema algum. Mas, de qualquer modo, eu volto a saudar a todos, dizer que é uma honra participar desta solenidade e quero, portanto, dirigir a palavra a todas as autoridades presentes, o ministro Cássio Nunes Marques, aos meus pares desembargadores. Devo dizer que essa medalha passa inicialmente pelo crivo da Comissão de Memória, onde foi aprovada por aclamação, de igual modo pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Quero saudar ainda as demais autoridades civis e militares aqui presentes, aos advogados, aos servidores deste tribunal, sempre diligentes, senhoras e senhores. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset nos ensina que a clareza é a cortesia do filósofo. Ouso parafraseá-lo para dizer que a brevidade é a cortesia do orador. Antes, porém, devo fazer uma brevíssima digressão sobre Ortega y Gasset, a sua máxima mais conhecida, e que, inclusive, teve uma tradução deturpada aqui no Brasil, fazendo valer aquele ditado italiano que diz tradutore traditore, tradutor traidor. Mas a máxima do Ortega y Gasset é a seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não a salvo, não me salvo. Aqui, entretanto, se traduziu da seguinte forma: eu sou eu e minhas circunstâncias, mas, às vezes, as minhas circunstâncias podem mais do que eu. Então, é um sentido completamente inverso do que disse Ortega y Gasset. E nós temos aqui um exemplo de um self-made man, o Joaci Góes, que, diante de eventuais adversidades, ele fez valer a máxima do Ortega y Gasset na sua origem: eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não a salvo, não me salvo. Portanto, ele, ao salvar as circunstâncias, ao vencer os obstáculos, acabou sendo essa figura ilustre que todos nós admiramos. Eu devo confessar que, ao anunciar que serei breve, isso não é uma mera gentileza e indeferência desinteressada, inspirada no referido apotegma. A verdade é que eu também estou ansioso para ouvir a conferência do polímata Joaci Fonseca de Góes, que hoje, muito merecidamente, é o nosso homenageado com a outorga da medalha Rui Barbosa, maior honraria concedida pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, limitada, como bem frisou aqui o eminente desembargador Jataí Júnior, a uma personalidade por ano, na data do nascimento do proeminente baiano Rui Barbosa, que hoje completaria 176 anos. Ainda há pouco conversava com duas colegas desembargadoras, dizendo que Rui continua vivo. É que a morte não é a morte. A morte é o esquecimento. Aí me lembro também de uma pichação em um muro em Nova York, em que alguém escreveu o seguinte: Deus está morto, assinado Nietzsche. E outra pessoa chegou e escreveu logo abaixo o seguinte: Nietzsche está morto, assinado Deus. Na verdade, nenhum dos dois está morto, porque, enquanto estivermos sendo lembrados, permaneceremos vivos. E essa é nosso dever e nossa salvação, está sempre homenageando ao grande brasileiro que foi Rui Barbosa. Como veremos
em alguns instantes. A máxima inglesa, the right man in the right place, ou seja, o homem certo no lugar certo, talvez nunca tenha sido tão apropriadamente invocada como aqui e agora. Joacy Góes, não bastassem sua cultura enciclopédica e sua jovialidade contagiante, é um homem de múltiplas realizações. Trata-se, como se sabe, de um empresário dinâmico, cujos feitos ultrapassam as fronteiras do Brasil. Sempre tem uma visão muito além do horizonte do homem médio no tempo e no espaço. Foi ele, por exemplo, o idealizador do primeiro shopping center da Bahia, cuja construção, embora não tenha participado diretamente, por motivos que não cabem na dimensão deste nosso modesto pronunciamento, mudou o eixo consumerista da cidade de Salvador, antes concentrado na Rua Chile e adjacências, para o Caminho das Árvores. Homem de sucesso na agropecuária, indústria, educação e energia, com destacada atuação na construção civil, na imprensa e no âmbito cultural, sendo o atual presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e, diga-se de passagem, um combativo presidente em defesa dessa instituição centenária fundada em 1894. Como político, atuou diretamente no que de mais importante aconteceu no nosso país nas últimas décadas. A exemplo, como bem já foi dito aqui, de ter sido deputado constituinte em 1988 e relator do Código de Defesa do Consumidor em 1990, legislações que mudaram para melhor a vida do povo brasileiro. Nosso ilustre homenageado sempre se portou com uma coragem inconteste para contrapor-se ao arbítrio, sendo um defensor intransigente da democracia e da livre iniciativa, como tem feito em sua coluna no respeitável jornal Tribuna da Bahia, denominada Ponto de Vista, fazendo valer os versos do hino da Bahia quando nos alerta e encoraja. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Sobretudo, se esse coração é o de Joacy Góes. Miguel de Cervantes, na sua obra-prima Dom Quixote, diz que quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Porém, quem perde a coragem, perde tudo. E aqui estamos diante de um homem digno de louvação, porque, com seu trabalho honesto, soube multiplicar seus bens, com sua conhecida generosidade, tem conquistado amigos, o que é uma coisa boa, mas, principalmente, tem preservado seus amigos, o que é muito melhor. Ademais, por sua independência e coragem, tantas vezes demonstradas, mormente como jornalista e escritor, tem ampliado o rol de seus admiradores. Eis um vencedor cujo maior patrimônio, senhoras e senhores, atentem bem para isso, é a sua inteligência singular, que lhe confere uma memória espantosa, sendo capaz, dentre outras proezas, de recitar a obra poética completa de Castro Alves. Muitos de nós aqui, desembargadores, já pudemos testemunhar isso em eventos lá no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Feira de Santana e a coisa não estava andando muito bem, e eu ousei recitar lembrei de Joacy, e ousei recitar um fragmento do Navio Negreiro, salvou minha palestra, né? Mas um fragmento apenas. Todo inquestionável sucesso de Joacy, seguramente, não decorre do que ele acumulou, material ou intelectualmente, mas do que tem, ao longo de sua vida, magnanimamente compartilhado. Não o chamarei de pontífice, porque este é um título privativo do cardeal de Roma. Mas é certo que Joacy também constrói pontes metafísicas, não apenas entre as pessoas, mas especialmente para que as pessoas possam seguir em frente, ajudando-as a superar obstáculos que seriam intransponíveis. Em outras palavras, não lhe sendo possível multiplicar peixes e pães, porque produzir milagre é tarefa divina, pragmaticamente,
distribui anzóis e sementes para viabilizar perspectivas de um futuro melhor. A sua profícua obra literária, como lúcida ensaísta, deve ser consultada, lida e relida, porque, se a leitura é uma das formas de felicidade, como acentua Jorge Luiz Borges, isso só ocorre quando dela se infere algum proveito. Rogo ao Homo sapiens que esse novo... Homo sapiens é um novo tipo de ser humano, não é? Que está sucedendo o Homo sapiens, que se debruce sobre a obra literária de Joacy Góes, porque lê-lo faz bem para a elevação do nosso espírito. Recomendo muito brevemente 4 livros de sua vasta produção intelectual. O primeiro é A Inveja Nossa de Cada Dia, Como Lidar com Ela. Eu li esse livro, ainda não conhecia Joacy, quando foi lançado em 2001, em Porto Seguro. Posso assegurar-lhes que é uma obra estupenda, um verdadeiro tratado sobre esse pecado capital que a todos nós, uns mais, outros menos, já cometemos, estamos a cometer ou cometeremos. Eu, por exemplo, confesso, liliputiano, que invejo respeitosamente a estatura intelectual desse gigante Joacy Góes. E por falar em pecado, como ninguém é perfeito, vou revelar um pecado de Joacy Góes, possivelmente o seu maior pecado, que consiste em ter sucesso em tudo que se dispõe a fazer. O sucesso, anotou Ambrose Bierce, é o único pecado imperdoável que alguém pode cometer contra seus semelhantes. Tem muita gente que não perdoa o sucesso alheio. A Anatomia do Ódio é o segundo livro que eu quero fazer uma referência, cujo título é Anatomia do Ódio na Família, no Trabalho e na Sociedade. Eis outro tratado. Embora o ódio e a ira sejam coisas distintas, aproveito o ensejo para sugerir ao nosso pré-claro homenageado que escreva sobre os demais pecados capitais. Depois da inveja, a luxúria, a respeito da qual não me atreverei a fazer qualquer comentário, bastando que cada um consulte sua memória. A gula, que mais cedo ou mais tarde sucumbimos, né? A soberba, que, conforme o provérbio bíblico, precede a queda, a ruína. A avareza, que torna a pessoa abjeta. A ira, que é a primeira palavra na Ilíada, poema máximo da literatura ocidental, referindo-se à ira do herói grego Aquiles. E este é o tema básico da Ilíada, e que pode nos arrebatar, porque todo homem tem um limiar, tem um limite de tolerância. E, finalmente, a preguiça. A preguiça que paralisa e que, por isso mesmo, pode evitar o cometimento de outros pecados. A preguiça, com certeza, não é um traço da personalidade do nosso homenageado. Do contrário, não teria triunfado tanto na vida. O terceiro livro é 51 personalidades mais marcantes do Brasil, naturalmente, dentre elas, Rui Barbosa e Castro Alves, que são paixões intelectuais do nosso homenageado. E, finalmente, o quarto livro, que eu recomendo dentro de sua prolífica produção literária, o mais recente, Esquerdas e Direitas, a Superioridade da Sociedade Aberta. Este título é autoexplicativo e de todo recomendável para quem tem a mente aberta e pensa livremente. Por fim e por ora, devo dizer-lhes que Joacy, permitam-me, mais uma vez, o uso do prenome, é um homem sedutor no bom sentido, ou melhor, em sentido lato, dada a força do seu carisma. E antes que alguém imagine, injustamente, que ele é um sedutor em outro sentido, advirto que sua carreira de sedutor foi encerrada quando conheceu a sua amada esposa, Lídice Ferraz de Góes. Diante da beleza e da elegância de sua esposa Lídice, Joacy, então, pôde compreender a essência dos versos de Luís Vaz de Camões, abre aspas. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto
se alevanta, fecha aspas. Eis que encontrara a sua musa definitiva. Joaci, homem afortunado, constituiu uma bela família, a qual respeitosamente saúdo neste momento e peço uma salva de palmas para sua consorte, Lídice, seus filhos Jô e Alex, e seus netos gêmeos Daniel e Maria Eduarda. Bom, no outro giro, quando eu disse que Joaci era um homem certo no lugar certo, é porque resta irrefutável que se trata de um erudito sobre a vida e a obra de Rui Barbosa. O seu filho Jô, aqui presente, né, me disse outro dia, lá de Madrid, que cresceu ouvindo seu pai contar histórias sobre Rui Barbosa. Agora chegou a nossa vez de ouvirmos Joaci falar, e falar livremente, como é da sua natureza apolínea, sobre o que bem lhe aprouver, com a palavra o invejável, o admirável, o honorável Joaci Fonseca de Góes. Muito obrigado. Diante disso, e depois disso, não sei como principiei. Eu acabo de fazer uma citação de Rui Barbosa. Este é o exórdio mais curto, mais singelo e mais famoso da oratória em língua portuguesa. E ele proferiu como suas palavras iniciais, ele, Rui Barbosa, quando, em sua segunda campanha presidencial de 1919, ali no Politeama, o famoso discurso do Politeama, e duas figuras luminosas da inteligência da Bahia estiveram presentes, um com 11 anos de idade, o outro com 10 anos de idade. Luiz Viana Filho e Orlando Gomes, levados ambos pelas mãos dos seus pais. Meu caro desembargador Cássio Miranda, ainda que eu saiba que essa é uma comenda deferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, eu não posso deixar de reconhecer que nela há, de modo visível, suas digitais, como do nosso desembargador Jataí Fonseca. Isso não significa que seja menor o sentimento de gratidão que eu nutro por cada um e cada uma das senhoras e dos senhores desembargadores que me cumularam com essa extraordinária homenagem, que parece em verdadeiro ritmo sinfônico, com uma homenagem que, surpreendentemente, eu recebi na presença, inclusive, de muitos dos senhores e senhoras desembargadores que aqui se encontram, quando compareci ao mais antigo tribunal do continente americano, ou no continente americano, agora não sei, que é a nossa Câmara de Vereadores, no momento da concessão da medalha Maria Quitéria, a desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, que, no seu extraordinário discurso, demonstrou conhecimento, demonstrou merecer aquela medalha, mas, sobretudo, demonstrou a sua curiosidade quando biografou-se menos do que biografou a mim e as suas colegas no campo do direito do consumidor,
a hoje presidente Cíntia Rezende e Marielza Brandão. Portanto, eu quero aqui, também nesta oportunidade, formular de público os meus agradecimentos, porque eu tive até motivações para processar a desembargadora Alicia Pinto Fragoso Modesto por tentativa de homicídio, porque prestar uma homenagem inesperada como aquela a um valetudinário octogenário seria expô-lo ao risco de sofrer uma comoção cardíaca. Como eu tive a oportunidade de chegar em casa, acordei a minha mulher para dizer a ela que tinha sido alvo de uma homenagem absolutamente surpreendente e inesperada na minha vida. E quando a gente imagina que essas coisas não podem se repetir, eu me deparo hoje com essa homenagem que todos os senhores estão testemunhando aqui. E aí eu tenho que agradecer a desembargadora Alicia, porque, de certa forma, ela fortaleceu a rigidez da minha musculatura cardíaca para enfrentar as emoções que eu senti dessa mesa. A tal ponto que deixei em incredulidade a deputada Fabiola Mansur, que aqui representa a presidente do Legislativo baiano, que se encontra num processo promissor de recuperação da sua saúde. Eu tive que me esforçar para convencê-la de que o que estava acontecendo aqui, para mim, era surpresa, culminando com a fala do presidente, para mim, permanente presidente, porque vai ser presidente supremo, é natural, isso é uma questão só de tempo, mas do ministro Cássio Nunes Marques, que, só para lhes dar uma demonstração de como o Piauí é um modelo que deve ser imitado da inteligência brasileira, de tal modo, nunca conheci um piauiense que não fosse inteligente, até hoje. E desconfio que lá eles têm um serviço secreto de impedir a saída do Estado pessoas menos talentosas, se existia esse tipo de gente. Porque você verifica que o Estado do Piauí hoje, por exemplo, com todo o merecimento, tem um ministro do Supremo, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, diga-se, decorreu de um trabalho, e ele, o Carlos Pires Brandão, declarou a mim: eu sou ministro do Superior Tribunal de Justiça, graças a Cássio Nunes Marques. Se nós, na Bahia, não nos articularmos para que tenhamos também ministros baianos nos tribunais superiores, imagine-se que os dois últimos do Supremo foram dois professores meus, Adarício Nogueira e Aliomar Balieiro, na década de 60. Já que o Mar Galvão, que foi recentemente, ele apenas nasceu na Bahia, em Jaguaquara. Realizou, no entanto, toda a sua vida fora da Bahia, particularmente no estado do Acre. De modo que, se nós não fizermos alguma coisa coletivamente aqui na Bahia, eu vou abrir uma campanha para que o estado da Bahia seja anexado ao Piauí. Mas, senhoras e senhores, se fosse fazer uma nominata das pessoas a quem eu devo invocar ou não invocar, eu levaria muito mais do que um tempo razoável que eu tenho para formular a minha palavra de agradecimento, razão pela qual eu peço a todas as pessoas, meus amigos que aqui estão, que sabem o quanto nós temos de relação, de afetividade, de história para contar. Cada um que eu olho aqui, entendeu? A impressão que me dá é que se passasse
esse tempo só para falar das alegrias que cada uma das senhoras e cada um dos senhores me proporcionam e têm proporcionado ao longo da vida, ainda seria pouco tempo. De modo que, para atender o mínimo de expectativas, eu devo dizer que Rui Barbosa não foi apenas o maior de todos os brasileiros. Não tenho a menor dúvida disso. Eu vou mais adiante, eu diria que se houvesse uma escolha criteriosa para identificar as 10 maiores figuras de talento verbal da história da humanidade, de pedagogia cívica da história da humanidade, eu não tenho nenhuma dúvida que Rui Barbosa estaria nesse grupo seleto, com uma característica, com um detalhe. E disso eu poderia discorrer durante muito tempo para justificar essa impressão de que Rui Barbosa foi, de longe, o maior orador da humanidade em todos os tempos. A pedagogia de Rui Barbosa é tamanha que, ouvindo a palavra de agradecimento, hoje pela manhã, do ministro Cássio, no seu muito bem elaborado discurso, não sei o quanto havia de consciente ou inconsciente, mas ele fez um discurso que Rui Barbosa subscreveria com muito prazer, porque ele falou da dignidade, da justiça, de Deus, ainda que involuntariamente, aí se mencioná-lo, mas da indispensável presença de Deus na prestação jurisdicional. E aí eu não pude deixar de me lembrar, na oração aos moços de Rui, na peroração, ao dizer, naquele famoso discurso, para a turma que se graduava pela faculdade lá de São Paulo, turma de 1920, proferido no início de 21, pelo professor de Direito Romano Reinaldo Porchat, já que Rui estava adoentado. Quando ele disse: escutai, pois, ó filhos de minha alma, a última, a melhor lição de toda a minha experiência, de quanto no mundo tenho visto, o resumo se abrange nestas 5 palavras: não há justiça sem Deus. Então, nós verificamos como Deus tem estado ausente em grandes decisões de tribunais brasileiros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, naquele processo que brutaliza a consciência cívica das pessoas e dos povos, de condenar mais de 1000 pessoas por um crime que não existiu, senão na cabeça dos seus julgadores, que se distanciaram tanto do Conselho de Rui, deixou de incluir Deus na sentença, quanto o Conselho de Vieira, que disse que um juiz não pode julgar se ele tem ódio no coração. Portanto, Vossa Excelência, ministro Cássio, proferiu nesta manhã um discurso de uma qualidade excepcional. Quero a cópia desse discurso. Não me passou despercebido num ambiente tumultuário como aquele, de tanta gente em pé assistir aquilo ali, mas eu me concentrei no seu discurso e fiquei muito feliz de ver que Vossa Excelência, que, aliás, é do conhecimento geral do Brasil, é um juiz que está à altura da sua elevadíssima missão de integrar aquele tribunal a quem Rui se dirigiu naquele famoso habeas corpus impetrado pelos marinheiros insurrectos do Rio de Janeiro. Vós sois maiores do que a coroa dos reis. Não tem nada mais elevado do que essa afirmação
porque, de fato, o juiz, de um modo geral, mas o membro de uma Suprema Corte, é uma personalidade a quem a sociedade confere poderes quase divinais, quase divinais. Daí, ministro, acrescendo a presença tão honrosa de tantas personalidades de excepcional relevo na vida da Bahia e do Brasil, nem vou citar o Augusto Aras para não parecer que eu estou criando uma exceção aqui neste plenário, mas pelo menos dizer que no meu livro, Esquerdas e Direitas, que é um cartapácio, me levou a me arrepender de ter convidado o então Procurador-Geral da República para fazer o prefácio, porque as pessoas passaram a comentar, olha, o livro é razoável, agora já o prefácio, entendeu? O prefácio é uma maravilha, muito obrigado. Aliás, sobre prefácio, e aí ele me lembrando aqui, o Rui, pelo menos para falar alguma coisa do nosso aniversariante. Quando eu tinha 10 anos de idade, caiu em minhas mãos, não sei por que vias, eu estava na fazenda, um livro de Cecília Meirelles, Rui Barbosa para crianças. E eu li aquilo e fiquei encantado, cheguei na escola, falei à professora, ela ficou encantada com aquilo e tal. Quando eu vim fazer a admissão em Salvador, correu a notícia que eu sabia de Rui. O diretor da escola, que era um ruísta extraordinário, tinha sido até assessor, já estava idoso, começou a me perguntar sobre Rui. Aí eu disse para ele, não, Rui nasceu no dia 5 de novembro de 1949 e tal, Dona Maria Adélia, lá vai, 1849, e do pai, etc., o senhor João Barbosa e tal, ele era médico, etc., e tal, aquela história toda, né? E ia contando que Rui, com 5 anos, já conjugar os verbos, ele era capaz de conjugar os verbos em todos os tempos e modos que ele conhecia, né? E, mais ainda, né, o Francisco Muniz Barreto foi um repentista baiano, né, considerado, inclusive, por Silvio Romero como o maior repentista da história do Brasil. Ouviu o Rui terminar aos 11 anos de idade. Naquele tempo tinha discurso, quando o cara terminava o primário. E Rui falou, com 11 anos de idade. E no meio da fala, com 11 anos de idade, saiu-se Rui com essa: as palmas do martírio hão de se transformar em lauréis do triunfo. Imaginem, o sujeito com 11 anos dizer uma coisa dessas. No dia seguinte, o Francisco Muniz Barreto publicou no jornal: admira numa criança o engenho, o critério, o tino que possui este menino para pensar e dizer: não me iludo na minha bem firmada profecia, um gigante do Brasil na tribuna ele há de ser. Olha o vaticínio. Uma lástima que esse grande repentista, um assombro, esse homem foi um assombro, não tenha vivido o suficiente para ver o brilho e o acerto da sua profecia. Porque Rui Barbosa, ele começou a se afirmar na fama em 17 de junho de 1868, quando ele ainda não havia feito 19 anos, mas reconhecido pelo seu grande peso oratório já consagrado em Recife, isso foi lá em São Paulo. Ele fez a saudação de José Bonifácio de Andrada e Silva, o moço, e foi um assombro aquele discurso que Castro Alves, aliás, assistiu. Um detalhe interessante é que quando Castro Alves foi, acompanhado de Eugênia Câmara, ao encontro de Zé de Alencar, no Rio de Janeiro, apresentado por um parlamentar baiano, Joaquim Jerônimo,
que era colega na Câmara dos Deputados, Zé de Alencar. E Zé de Alencar pegou e mandou ele para Machado de Assis, que nessa altura não era romancista, era apenas crítico literário. E Zé de Alencar mandou Castro Alves para Machado de Assis. E a troca de correspondência entre esses dois está na internet. Vale a pena vocês acessarem para verem que momento incrível, né? Da presença de Castro Alves, Zé de Alencar e Machado de Assis. E quando, 3 meses depois de estar no Rio, o Castro Alves vai pegar o vapor para ir para Santos, quem é que estava no vapor? De viagem da Bahia para São Paulo, Rui Barbosa, no mesmo barco. Coincidência impressionante. Bom, então, em 1877, com 28 anos incompletos, Rui ganhou status de celebridade nacional ao traduzir do alemão para o português um livro famoso, O Papa e o Concílio. A qualidade da sua tradução chamou a atenção do Brasil. Mas tem um detalhe adicional, aí é que ele lembrou há pouco do prefácio. O prefácio que ele fez do livro é maior do que o livro. É uma coisa curiosa, porque ele queria concordar e discordar com o autor alemão sobre a abordagem daquele grande tema. Então, ele, antes de completar 28 anos, ele atingiu o status de uma figura de primeira grandeza na inteligência brasileira. E aí, vamos falar algumas coisas assim para, sobretudo, os mais jovens, não os juristas, doutores, que conhecem isso muito bem. Mas Rui, ele foi uma figura poliédrica. Ele foi, sem ter escrito um livro, o cara que produziu mais na forma escrita. Porque a totalidade dos seus livros, os volumes hoje, já passa de 170 volumes e tem mais 30 ou 40 para serem produzidos. Agora, o que já se escreveu sobre Rui Barbosa, isso aí é incalculável. Eu faço uma estimativa que daria mais de 100 mil volumes. Todos os dias no Brasil, os tribunais sabem disso, sobretudo os tribunais. Todos os dias no Brasil, o que se diz sobre Rui Barbosa daria para fazer algumas dezenas de livros diariamente. E a atualidade de Rui hoje é gritante. Entre os pósteres de Rui, um intelectual até de muito boa qualidade, Raimundo Magalhães Júnior, escreveu um livro, Rui, o Homem e o Mito. O Raimundo Magalhães apanhou tanto da intelectualidade brasileira, até um livro terrível de um colega dele de academia brasileira, Um Piolho na Asa da Águia, né? Foi uma coisa terrível, o cara se arrependeu tanto. E ele, curiosamente, o Raimundo Magalhães Júnior, depois que escreveu esse livro sobre Rui Barbosa, ele perdeu a credibilidade, perdeu o impacto. Mas o Rui foi o maior orador da humanidade, disso não tenho a menor dúvida. Agora, Rui foi o maior escritor brasileiro sem nunca ter escrito um livro. Pontes de Miranda escreveu 128 livros, Pontes de Miranda, que foi o segundo maior. Agora, Rui foi o maior jornalista brasileiro. Nenhum jornalista brasileiro produziu o que Rui produziu. E influiu tanto quanto Rui influiu. Ninguém escreveu cartas tão famosas quanto as cartas de Rui. Basta lembrar as cartas da Inglaterra, onde ele se autoexilou entre 94 e 95, inclusive as cartas que ele escreveu para sua mulher,
de lá, mas escreveu as cartas, até aquela em defesa do Dreyfus, o primeiro cara a fazer a defesa do Dreyfus, aquele oficial francês judeu que foi vítima, aí sim, de perseguição, né? E ele se antecipou a Émile Zola. Então, era um cara com uma sintonia tremenda com as coisas importantes. Rui foi o argumentista maior que os tribunais já conheceram no Brasil. É uma coisa, é uma força impressionante. Rui foi o maior filólogo da língua portuguesa. Ninguém nunca conheceu o português como Rui conheceu. Basta ver que ele, chateado, porque Campos Salles, ele já era senador, não lhe deu a incumbência de fazer o Código Civil, chamou o Bevilacqua, que era 10 anos mais novo do que ele, cearense, já professor catedrático lá em Recife, e, sem dúvida alguma, um craque. Aliás, ficaram amicíssimos, né? Depois, o Bevilacqua e Rui Barbosa, e o Bevilacqua, um admirador imenso. Então, Rui pegou o Código Civil chateado, como não encontrou, do ponto de vista do direito, o que criticar, aí resolveu criticar os aspectos redacionais do Código, no momento em que, como destaca Luiz Viana, filho, a questão linguística no Brasil tinha um relevo excepcional. Estávamos longe de chegar àquele momento que me levou Orlando Gomes, há uns 40 anos, me dizia assim: Joaci, o número de palavras que as pessoas estão utilizando no que escrevem e no que falam vem diminuindo de tal forma que daqui a pouco, quem souber mais de 200 palavras corre o risco de não se comunicar. Pois é, pois é. Então, foi aquela discussão tremenda que resultou no atraso da publicação e entrada em vigor do Código, um código que ficou pronto na sua redação em 1998, ele só foi, em 2016, promulgado para viger a partir de 1º de janeiro de 1917. Né? Bom, então, disso resultou uma crítica pesada que ele fez. Silvio Romero entrou para redigir, ele bateu em Silvio Romero, com quem ele não simpatizava, porque lá em Recife, quando houve a briga entre Castro Alves e Tobias Barreto, né, o Silvio Romero ficou do lado de Tobias Barreto, e Rui Barbosa ficou do lado de Castro Alves. Então, o Rui Barbosa, lá adiante, aproveitou-se para ir à forra e criticou a redação de Silvio Romero. O Silvio Romero caiu fora da briga. E aí chamaram Carneiro Ribeiro, que tinha sido professor dele, 10 anos mais velho que ele. E Carneiro Ribeiro, o maior gramático brasileiro. E aí teve aquela polêmica filológica que numa outra igual em nenhum idioma. Você não encontra no mundo uma polêmica do tamanho da que Rui Barbosa sustentou com seu mestre Carneiro Ribeiro, em 3 volumes. O primeiro, Ligeiras Impressões, o segundo, A Réplica. E aí um detalhe, tudo que Rui Barbosa publicou foi escrito no joelho, produto da demanda das suas atividades. Ele, então, bateu tudo que ele tinha que dizer em espaço curto de tempo. Carneiro Ribeiro passou 3 anos para escrever a tréplica. Eu já li essa obra em 3 volumes 2 vezes e estou pensando em ler uma terceira, porque parecia que Rui Barbosa, tudo que Rui fazia, dava a impressão que ele nunca fez na vida outra coisa a não ser aquilo. Isso é que lhe dava, lhe confere uma singularidade que ninguém nunca conseguiu. Quando ele foi convidado para representar o Brasil em Haia, na conferência de 1907,
O Rio Branco, que era o chanceler, concluiu, não, o homem é ruim. Joaquim Nabuco queria. Rio Branco sugeriu, vocês dois, você, Nabuco e Rui. Nabuco, inteligente, disse, bem, onde Rui estiver, ele não pode ser o segundo. E um embaixador não pode ser o segundo. A tradição era essa, porque ele tinha sido embaixador em Washington, né? Um grande embaixador, Joaquim Nabuco. Aliás, a amizade entre os dois foi sempre uma amizade extraordinária. Embora tenha havido uma pequena rusga histórica, pequenininha, não muito pequena, porque um dia um cliente foi à casa de Rui lá no Rio de Janeiro, queria falar com ele, disse, olha, eu estou fazendo aqui um texto, você ouve daqui a meia hora ou você espera aqui? Não, eu espero. E aí o cara ficou siderado, vendo o conselheiro bater na maquininha, já tinha pá. Quando ele terminou, o cliente virou e disse, conselheiro, o senhor escreveu aí 6 laudas e o senhor não jogou nenhuma folha de papel na cesta. Naquele tempo não tinha os corretores que tem hoje. E Rui, então, respondeu, não, quem enche a cesta de papel é o Nabuco. O Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco, então, soube disso, mas chegou adiante, fez fazer um elogio a ele, um elogio muito bonito, dizendo que só Deus saberia que cintilações de luz ele, Rui Barbosa, não seria capaz de produzir se tivesse a coragem de cortar sem pena, entendeu? Querendo fazer uma alusão muito elegante e indireta, digamos assim, ao estilo um tanto Rui Barbosesco de Rui Barbosa, né? Porque ele fazia aquelas coisas com grande extensão, procurando esgotar. Então, era um cara que, ao invés de dizer o que é o jornalismo, etc., a imprensa, ele disse, não. Aí ele vai, a imprensa é a vista da nação, por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto ou ao longe, e devassa o que lhe malfaz, mede o que lhe ceceia ou destrói e tal. Quer dizer, ele fazia uma frase imensa que esgotava o assunto, tudo de Rui esgotava o assunto. E ele vai para a conferência de Haia, e aí é que vem, que eu quero sugerir aos senhores. E essa sugestão eu faço lembrando um episódio. Em 1963, eu com mais 7 colegas de faculdade fomos numa embaixada conhecer a Europa. E dentre esses colegas, eu pensei que ele não tinha vindo, mas descobri ali, está João Teles ali. João Teles estava. E eu tinha comprado aqui um cheque numa casa de câmbio, o cara me garantiu que era um cheque contra o banco americano, mas que eu chegando lá na França, 24 horas, não. O banco disse que eu precisava 3 semanas. Por sorte minha, havia uma greve da faculdade aqui do Brasil. Então, eu me desgarrei do grupo, João Teles continuou com os outros colegas para Lisboa, para pegar o avião, e fiquei 3 semanas lá. Mas estava sem dinheiro. Eu aí fui à Casa do Brasil. Estou acabando. Deixa eu ver aqui. Estou acabando. Eu fui à Casa do Brasil. Quando chego lá, quem era o diretor da Casa do Brasil? Américo Jacobina Lacombe. Eu digo, e agora? Fui lá, me apresentei a ele e disse a ele o seguinte, olha, eu, na minha idade, não conheço quem tenha lido tanto sobre Rui. E aí contei a ele que Carlos Alberto Sincurá, daqui de Itaberaba, era assessor dele na casa de Rui Barbosa. E todo mês ele já estava editando as obras de Rui Barbosa. O Carlos Alberto Sincurá me mandava um livro de Rui. E eu lia o volume. Então, pode parecer... Mas eu recebia, uma vez por mês, livros de 400, 500 páginas, eu lia muitos. Eu li 95 volumes da obra de Rui Barbosa, que eu lia, e falei isso com o Américo Jacobina Lacombe. Ele ficou entusiasmado com aquela história e me arranjou um espaço na Casa do Brasil, Maison de Brasil,
A Casa do Brasil, no campus universitário de Paris, era a melhor casa do Brasil. Foi até projeto daquele famoso arquiteto suíço, né, que orientou Niemeyer e Oscar e Lúcio Costa aqui no Brasil, começando pelo prédio do Ministério da Educação. Então, eu lá atrás, que já passei rápido no admissão, porque conhecia Rui, já me hospedei sem pagar, o cara ficou encantado, na casa do... Lá, eu digo, conhecer Rui, já estou vendo o lucro de conhecer esse grande homem. E o lucro combina com esse encontro de hoje. Então, o Rui, todos os campos onde ele militou, ele saiu em primeiro lugar. E foi o maior diplomata brasileiro de todos os tempos, mas é uma distância abissal para o segundo colocado. Porque Rui colocou os países pequenos, de um modo geral, sobretudo os países pequenos americanos, no mapa da geopolítica mundial. O Brasil não existia. E se os senhores pegarem os textos que ele produziu em francês, ora em francês e ora em inglês, é o Rui Barbosa em português que nós estamos acostumados a ver. Inclusive, quando ele, que quase morre, no início da conferência, quase morre, eu digo como personalidade, o Demartins, que era o representante da Rússia, não gostou de uma opinião que ele deu sobre questões de segurança da Marinha, etc., almirante Garriga. Ele foi repreendido diplomaticamente. E então, quem assistiu, e pode até ler no livro do embaixador Carlos Henrique Cardim, A Raiz das Coisas, é um livro relativamente recente, o Rui ficou pálido, quem assistiu, ele empalideceu, calou, mas aí ele começou a falar e saiu e fez um improviso que foi uma coisa assombrosa, e aí ele passou a ser respeitado. E, de fato, saiu como um gigante, um cidadão com 1,58 m de altura, na fase mais alta, 1,53 m, quando ele estava para morrer, minguado, de pouca saúde o tempo todo, mas com uma voz portentosa, se constituiu nessa figura absolutamente notável de escritor, jornalista, epistelógrafo, político, pariserista. Um detalhe interessante, hoje como ontem, os advogados, particularmente no Supremo, têm tempo para falar. Rui não tinha tempo para falar. Os ministros fechavam os olhos e ele falava o tempo que quisesse, tamanho era o respeito que ele infundia em suas excelências. Mas isso aqui você vê que é uma conversa mais ou menos assim, você não sabe se fala para os juristas, se fala para o médico, se fala para o militar, se fala para o político, né? Eu vejo aqui, e não posso deixar de falar, que Campo Formoso é uma terra a quem a providência exagerou, porque deu duas personalidades que eu vejo aqui, luminares. Uma é ali o nosso Adolfo Menezes, que ontem, aliás, fez aniversário, né? E o outro é o último recipiendário dessa novela, o Thomas Bacelar, o professor Thomas Bacelar, figura exponencial da inteligência jurídica. Aliás, quero aqui fazer um depoimento. Eu tive a oportunidade de evitar que o então formando, da turma de 1959, Thomas Bacelar, fosse processado, no mínimo, por crime culposo. Porque na semana jurídica, naquele tempo, os alunos que quisessem poderiam produzir trabalhos acadêmicos. E um professor era designado para fazer em público, não no auditório, fazer a sua sabatina e discutir com ele. Um professor, que eu não vou dizer o nome,
em respeito à sua memória, etc. Mas uma figura respeitabilíssima, inclusive compadre de Orlando Gomes, que era o diretor da escola, e foi o orador da turma de Orlando Gomes. Estava examinando o Thomas Bacelar e eu lá escutando o Thomas. Mas, quando ele questionou o Thomas foi rebatendo, etc. Então, de fato, o Thomas trucidou o professor, academicamente. Mas trucidou e eu vi que o professor ia se desmilinguir. Aí eu saí e me encontrei com o professor Silvio Faria, pai do Sérgio Faria, que está aqui presente, que era meu professor de finanças. Disse, professor, corra ali para evitar um homicídio. O Thomas está, e não deu outra coisa, Thomas. Portanto, fico muito feliz com a sua presença aí, ao lado de Ângelo Sá, o baiano de maior experiência administrativa no campo privado e um dos maiores do Brasil, com uma biografia, no particular, absolutamente invejável. E aí a gente começa, meu caro Linivaldo Brito, com a proferência, eu olho para trás, Gardênia, vejo ali Jorge Pacheco, vejo aí Nilson Castelo Branco, aí já para. Só de citar os nomes, né, Zé Mendonça? E aí o Pedro Maia olha para mim e eu, o que é que eu faço? Mas para dizer o seguinte, e concluir, é uma honra muito grande. E quando vocês quiserem me dar o prazer, lá da varanda do nosso apartamento, nós podemos marcar momentos da semana para que nós possamos, em petit comité, falar um pouco da obra e da vida de Rui Barbosa, e eu aproveito e exibo a vocês esses 95 volumes que eu tenho da obra, lá ainda daquele tempo, todas elas, as páginas anotadas, né, naquilo que me coube compreender, e dizer que estou hoje aqui, eu e minha mulher, meus filhos que estão aqui, meus amigos, companheiros de empresa, meu Deus do céu, quantos estão aqui? Eu estou vivendo um momento de grande felicidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que não há a menor perspectiva na minha vida que eu possa viver uma experiência que, sequer de longe, pode me proporcionar a emoção e o sentimento de honra que, de fato, agalardoa a minha modesta existência. Muito obrigado. Em uma ocasião em que a mesa de honra era composta por diversas autoridades, Pontes de Miranda, já antevendo a linguagem simples, né, sugerida pelo CNJ, sugerida não, determinada pelo CNJ, na verdade, fez a seguinte saudação: excelências. E começou o discurso dele. Eu tentei ser discreto aqui com o Joaci, né, escrevi aqui, amigo, desculpe, mais 15 minutos. Nós o ouviríamos por muito mais tempo. Aí eu quero lembrar também a referência que ele fez aos ministros do Pretório Excelso, contemporâneos de Rui, que não limitavam o tempo dele, e eu devo dizer que fiquei com o coração apertado em ter que fazer essa lembrança com relação ao limite do tempo, porque nós também fecharíamos os olhos e ficaríamos aqui por muito mais tempo, ouvindo Joaci, sem ter a percepção do tempo. Não é? Ele falou, não sei exatamente quanto tempo, mas
o tempo é sempre relativo quando nós estamos felizes, né? Isto é, o tempo é sempre relativo, e quando estamos felizes, o tempo é veloz, né? Ao contrário dos momentos de melancolia, que o tempo parece uma lesma, né? Não se movimenta muito lentamente. Então, eu quero dizer que, conforme anunciado, o Joacy Góes é uma figura que nos proporciona esses momentos de felicidade intelectual mesmo. Eu, inclusive, não me lembro de, em outra ocasião, neste auditório, que toma emprestado o honroso nome da desembargadora e saudosa desembargadora Oni Silva. Eu não me lembro de nenhum palestrante que tenha sido aplaudido entusiasticamente de pé por todos os presentes, como nós acabamos de assistir. De fato, o Joacy tem esse, como eu disse, esse carisma, né? Que a todos nos encanta. Eu faria só mais duas observações. A primeira delas com relação ao desembargador Paulo Furtado, né, que foi presidente deste nosso Tribunal de Justiça, foi também, esteve também no STJ, né, e na gestão dele como presidente, no início lá da década de 90, ele fez publicar a oração, ele publicou a oração aos moços, né, e distribuiu, né, para todos os magistrados e também mandou para diversas autoridades, etc. Eu quero sugerir ao nosso preclaro reitor, né, da Unicorp, o diretor da Unicorp, do desembargador Jataí Júnior, que reproduza esse gesto, né, e faça publicar também a oração aos moços, que aqui da tribuna também foi lembrado pelo eminente ministro Cássio Nunes Marques. E devo dizer, finalmente, que naquela edição, que se baseou na publicação original, houve um erro com relação a essa frase que Joacy acabou de mencionar, quando Rui disse que não há justiça não há justiça sem Deus. A publicação original, na verdade, ele falava de 5 palavras e eram 7, né? Que era: não há justiça onde não haja Deus. Então ele falou, se resume nessas 5 palavras, e escreveu 7. E aí depois houve essa correção. Eu tenho o original que ele, quando escreveu, ele botou assim: nessas 5 palavras, não há justiça onde não haja Deus. Depois ele botou uma chave embaixo, onde não haja, e botou 100. Pois bem, e aí não foi feita essa correção e saiu publicado com esse aparente equívoco, né? A outra coisa é que Dona Maria Augusta e o Rui Barbosa eram um homem muito generoso, isto é, sempre que procurado por várias pessoas, muitas delas não tinham condições de pagar a consulta, né, dos honorários, etc. E ele era conhecido como conselheiro, né? Mas, em um dado momento, ela resolveu assumir a administração, né, porque o Rui não cobrava, né? Então, as pessoas iam lá, se consultavam, na saída ela dizia: olha, é o seguinte, o conselheiro come, então a gente precisa receber aí o pagamento dessa consulta, não é? E Dona Maria Augusta, que foi uma companheira valorosa, não é? Eu acho que Joacy falaria aqui mais 3 horas só da relação, né, desse casal. Ela, inclusive, foi muito responsável, né, em grande parte pelo sucesso dele, na medida em que ele enfrentava sérias dificuldades aqui na Bahia, e o nosso historiador maior aqui, o desembargador Lidivaldo, não é, que também é um grande conhecedor da história de Rui, tem uma obra portentosa sobre a história do nosso tribunal, desde a fundação, em 1587, em Portugal, não é? E eu penso que
que, se a gente fosse justamente conceder a palavra a tantas pessoas aqui que também são estudiosas, né, e admiradoras de Rui, mas como eu disse inicialmente, né, lembrando aquela máxima inglesa, né, que eis o homem certo no lugar certo. Rui, quando retorna, só mais duas coisas, por favor, e já estou encerrando. Rui, quando retorna do exílio, em razão da perseguição da República da Espada, né, que Deus nos livre, né, de que haja qualquer retrocesso em nossa democracia, não é? Mas justamente eu estou me referindo ao Marechal Floriano. Aí eu falei de um alagoano aqui, que é o Pontes de Miranda, o outro alagoano que é o... Quer dizer, mais dois alagoanos, né, na República da Espada, né, o Marechal Deodoro e também o Floriano Peixoto. E aí, logo em seguida, vem a deflagração da Guerra de Canudos, em 1896. No próximo ano, nós faremos aqui um simpósio a respeito dos 130 anos da deflagração da Guerra de Canudos. Eu quero, de logo, convidar o ministro Cássio, né, para que, sei de que Vossa Excelência tem múltiplas atribuições, mas com sua boa vontade e generosidade, se puder comparecer. Temos aqui o José Aras, cujo o Augusto Aras, né, desculpe, o José Aras é o avô dele, que foi um grande estudioso, né, da história de Canudos e que publicou uma obra também que deve ser sempre consultada quando quem quiser se inteirar sobre essa questão. Mas eu falava de Rui justamente porque Rui depois mostrou-se arrependido de não ter impetrado um habeas corpus, né, a favor do povo de Canudos, não é? Embora ele tenha se pronunciado publicamente contra a agressão da injusta, né, da República contra o povo sertanejo. Mas ele também estava, digamos, preocupado até com sua própria segurança, na medida em que já tinha sofrido uma perseguição, né, como eu disse, do arbítrio, né, do Floriano Peixoto. Então, eu quero agradecer a ilustre presença de todos. Eu não vou citá-los nominalmente, porque, como disse o próprio Joacir, eu passaria aqui, né, muito tempo e cometeria ainda correria o risco de cometer alguma omissão. Então, portanto, sintam-se todos abraçados. Eu me senti também muito honrado com a presença de todos e devo dizer que, para mim, foi um evento muito especial a Comissão de Memória e o Tribunal Pleno do nosso Tribunal prestar uma homenagem merecida, uma homenagem inquestionável a uma pessoa que realmente faz jus a esta medalha que homenageia esta figura ilustre e respeitada internacionalmente, que foi Rui Barbosa. Inclusive, como costuma lembrar Osvaldo Castelo, tem uma escola na Polônia, né, que tem aulas de português, em homenagem à defesa que Rui fez. E aí, se eu der a palavra ao Joacir, ele vai falar mais uma hora sobre essa questão aí, não é? Em favor da Polônia, lá na conferência de Haia. Portanto, agradeço a todos. Devo dizer que este é um momento feliz para todos nós. Eu ainda, com relação ao ministro, que sempre que o encontro, eu lembro de Torquato Neto, um poeta, não é, que infelizmente nos deixou precocemente, né, um poeta piauiense. Eu tive também a honra de trabalhar, e aí fazendo valer o que Joacir disse sobre a inteligência dos piauienses, trabalhei na minha primeira comarca, que foi Curaçá, com o promotor de justiça, José da Mata, que era do Piauí, um profundo conhecedor da obra de São Tomás de Aquino. E ele sempre citava São Tomás de Aquino, e eu, com isso, também fui aprendendo alguma coisa sobre a obra de São Tomás de Aquino.
Dentre elas, dizia ele, São Tomás dizia: temo o homem de um livro só. E Joaci é um homem de muitos livros, não é? Não apenas o que ele publicou, mas de muitas leituras. E a outra, que a todos também nos remete a uma reflexão. Dizia São Tomás: a corrupção do ótimo é péssima. Vale dizer que todos nós que somos, em última análise, servidores públicos, temos o dever de zelar pela lisura no nosso trabalho, por uma prestação jurisdicional tanto quanto possível, célere, porque a pior coisa que pode acontecer a um processo é ele não ser julgado. Qualquer que seja o resultado do processo, a parte vencida terá a oportunidade, né, de, lastreando-se nas duas colunas que sustentam o recurso, isto é, a falibilidade do julgador e a irresignação do vencido, de buscar uma outra opinião, até que chegue ao Supremo Tribunal Federal. Depois do Supremo, aí só o pé do caboclo aqui no Campo Grande, né, como se diz, né, para quem quiser se lamentar. O Supremo tem a última palavra. E aí, respeitosamente, mais uma frase de Rui sobre o Supremo. Ele dizia que o privilégio do Supremo é errar por último. Não é? Mas aí, naturalmente, o que se pretende é que a Suprema Corte acerte sempre e sirva como exemplo para todos nós. Todos nós sempre miramos o Supremo. Todos nós, julgadores e os advogados e o próprio povo espera que o Supremo, que do Supremo venha o cumprimento da máxima do Upiano, que está estampada no emblema do nosso tribunal. Sum cuique tribuere, dá a cada um o que é seu. Muitíssimo obrigado, um forte abraço e até a próxima. O Poder Judiciário do Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de Memória, agradece a presença de todos. Uma boa noite.